Fábio Dias Gomes. Eu falei numa palestra aí, numa entrevista. Então, ele é também uma pessoa que está ligada à própria revista UFO, né? Ele é um pesquisador. Então, melhor do que eu falar é ele mesmo poder se apresentar, tá certo? Para a gente não perder tempo. Então, vamos começar, ok? Boa sorte. Bom dia a todos, meu nome é Fábio Gomes, eu sou formado em Ciências Sociais, Sociologia, né, e trabalho, né, desde adolescente eu sou interessado no fenômeno UFO, mais ou menos desde os 11, 12 anos de idade, e de uns 6 anos para cá comecei a investigar o assunto de uma forma mais sistemática, de uma forma mais ligada até a minha própria formação de cientista social e sociólogo. Então, a ufologia é uma forma de estudo, né, ela parte do pressuposto de que há discos voadores e seres extraterrestres nos visitando. Só que muito do que é falado na ufologia não é aceito pela ciência. E hoje em dia, de todas as formas de conhecimento que a gente tem, o senso comum, a filosofia, a religião, a ciência, a forma mais aceita de conhecimento é a ciência. Você vê na mídia, cientistas da universidade, não sei de onde, acharam, é quase tido como uma lei, quando você tem conhecimento científico dentro de um determinado assunto. Claro, horas a ciência, você tem experimentos que contradizem aquilo que tinha sido falado antes, mas isso faz parte. O método científico é um método de construção. Horas você vai ter, só citando um exemplo, Newton descobriu a questão da gravidade, a maçã entrou na cabeça dele, ele fez toda uma teoria, a teoria da gravidade. Ela explica a realidade? Explica. Mas quando a gente está no mundo do átomo, a física quântica, e o mundo das grandes distâncias do universo, que é a teoria relativística, a teoria do Newton não se encaixa. Então, quando a gente tem a física do Einstein, a relativista e a física quântica, são complementos daquele conhecimento que foi criado. Então, a ciência ela vai construindo esse conhecimento com o tempo e vai se complementando. A ufologia é uma forma de estudo desde 1947, né, quando Kenneth Arnold viu objetos, ele estava num avião, viu objetos voando a grande velocidade perto de Seattle, no estado de Washington, e ele deu o nome de Flying Saucers, que na tradução literal é pires voador, mas em português ficou disco voador, que não muda muito, né? O que acontece? Seres nos visitando, registros de naves visitando a Terra sempre existiram. Há milênios você vê registros de prováveis seres e de prováveis engenhos, provavelmente de outros planetas, que nos visitam. Mas até 1947 não havia uma forma de explicar sistemática. E a ufologia apareceu, né? A partir de 1947, pessoas passaram a se dedicar para investigar esse assunto. Desde então, você tem muita análise de casos, né? Caso Roswell, caso Varginha, caso Arthur Berlet, uma infinidade de casos, milhares e milhares de casos. Seja de avistamento, seja de queda de UFOs, seja de contato, abdução, entre outros. A maioria é avistamento, né? E desde então foi feita muita compilação, né? Você tem muitos casos esperando para serem analisados. Muitos casos são muito bem analisados dentro deles. Mas você precisa ter instrumentação científica para analisar esses casos todos. É óbvio, sem análise de caso a ufologia não existe. Sem campo, sem investigação de campo, a ufologia não existe. Então você precisa ter uma complementação. E você tem várias formas de você instrumentalizar a ufologia de forma científica. Uma delas é a análise quantitativa de dados. É você transformar todos aqueles casos em estatística. Que nem pesquisa eleitoral, né? Ou se eu perguntar aqui para vocês uma coisa descontraída, futebol, que time vocês torcem? Né? Você vai ter parte das pessoas que vai responder Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, etc. A maioria, como estamos em São Paulo, vai ser desses times. A gente pega cada caso, cada pessoa que pensa, que fala que time torce, e a gente compila. Então vai dar 40% de corintiano, 30% de São Paulino. A gente transforma casos individuais em dados estatísticos, porcentagens. A gente quantifica os resultados. Eu tenho percebido que a ufologia fica muito na qualificação.
análise de caso a caso, e isso, sem dúvida, tem que ser feito. Mas você precisa quantificar e transformar tudo em estatística para detectar padrões. Caso a caso, a gente não sabe se a pessoa está falando verdade ou não. E relato, para o método científico, é considerado evidência anedótica. Apesar do nome ser um pouco forte, mas o relato ele não é tido como prova dentro do método científico. Mas se você pegar os relatos e quantificar, transformar num banco de dados grande, você consegue detectar padrões que você pode detectar eventuais inconformidades, eventuais pontos fora da curva, e você eliminar esses casos. E você pode detectar padrões para você ver o modus operandi. No caso específico, esse estudo que foi feito, são de contatos e abduções. Como esses seres agem? A partir dos relatos. Sempre lembrando que a partir dos relatos, que pela ciência é evidência anedótica, mas são relatos. A gente parte do pressuposto que essas pessoas, eu não fiz nenhum filtro se é verdade ou mentira, justamente para poder montar um banco de dados e detectar esses padrões depois. Então é necessário você complementar esses casos com outros tipos de estudo. Um deles é a quantificação. Eu trabalho na área de pesquisa de mercado, análise quantitativa. Então é o meu trabalho. Eu pego os bancos de dados, transformo em resultados estatísticos e vou apresentar aos meus clientes, desde empresas pequenas até grandes multinacionais. Então, como esse trabalho é feito? Você, cada caso desse, cada linha desse banco de dados desse, no caso do Microsoft Excel, é um caso. Então, caso Varginha, uma linha, que não está aqui, mas casos que estão aqui. Caso Arthur Berleiro, é uma linha. Caso Vilas Boas, uma linha. Caso Rio, uma linha. São casos que estão aqui. E cada coluna dessa é uma variável. Quando aconteceu, em que ano? Está ali o registro do ano. Em que país aconteceu? Está ali o registro do país. Quantos seres foram vistos nesse contato, nessa abdução? Está ali. Qual é o tipo de nave que foi vista? É outra coluna. Então você vai pegando essas linhas, essas colunas e vai calculando, vai processando esses dados. Nesse caso, só tem os resultados pelo total de cada coluna. Ainda não consegui depurar para fazer cruzamentos. Então, dentro dos casos de abdução, como é que é o padrão? Eu só peguei o total da amostra. São 205 casos de um livro que a gente vai ver mais para frente, vou explicar melhor sobre esse livro. Mas são 205 casos que estão compilados aqui. Tá? Os dados são transformados em gráficos e tabelas. Então, aqui eu peguei um caso do censo do IBGE. A pessoa entrevista as pessoas, anota no questionário. No último censo foi, na verdade, já num sistema eletrônico, no iPadzinho, ou num smartphone. E você transforma o que as pessoas respondem em gráficos e tabelas. É exatamente isso que eu fiz. Mas em vez de perguntar para as pessoas, eu peguei os casos e fiz esse trabalho. Os casos são baseados nesse livro. É um livro americano, aqui está uma edição portuguesa de Portugal. Eu não tenho conhecimento desse livro ser vendido aqui no Brasil, mas ele foi publicado em Portugal. OVNIs e Contato com Extraterrestres, 2 séculos de mistério. Os autores são americanos, Robert Bartholomew e George Howard. Eles lá no final do livro têm resumos de 205 casos. São resumos, eu não tive tempo também de ver os casos completos, senão vai levar tempo demais. Então, algumas informações desse livro, por exemplo, em alguns casos, que tipo de seres que são? Não tem esse registro, é um resumo e eles não colocaram. Que tipo de nave? Em alguns casos também não tem. Mas já dá para ter uma boa indicação. Com o tempo a gente vai visitando e vendo, mas o que já tem aqui de informação dá para fazer uma análise quantitativa interessante. Eu sou meio chato com base. 205 casos já é muita coisa. Mas eu quero continuar. Isso são ainda dados, é um trabalho inicial. Com o tempo eu vou compilando mais informações. Quando chegar em 800, 900 casos de contatos e abduções, já vai dar para fazer uma base para montar um livro, por exemplo. Fazer um trabalho mais sério, mais completo sobre o assunto. Com 205 casos, muitas coisas já dá para analisar. Mas tem informações que a gente vai ver mais para frente, como, por exemplo, como que a nave se locomove, como é que ela funciona. Esses seres não falam nem a pau. 97% dos casos, eles simplesmente ignoram essa informação. Então você precisa ter muito mais casos para tentar criar uma base para saber como é que eles falam que a nave se locomove ou não. Então 205 casos já dá para ler bem por muitas variáveis. Mas você precisa ter uma base mais robusta, 800, 900, 1000 casos para poder ter um estudo mais completo, cruzando variável por variável.
Dentro dos casos de abdução, como é que é o comportamento? Dentro dos casos de contato, como é o comportamento? E assim por diante. Então, esse é um estudo preliminar, né? São 200 e eu quero chegar em 800, 900 casos. Muitos casos ainda serão inseridos com o tempo, né? Aqui é um ponto de partida. Mas já tem muita coisa interessante, apesar de ser um ponto de partida. E é um trabalho com um grande número de horas. Só para vocês verem o tamanho do drama, para compilar esses 205, gastei mais ou menos 35 horas de trabalho. Se eu fosse pegar um expediente de 8 horas, é quase 4 dias de trabalho. É muito tempo para dedicar, e como a gente tem as atividades profissionais, a gente acaba meio que picando o trabalho, não fazendo uma coisa... pegar 2 horas por dia para fazer. Então, imagina você chegar em 800, 900 casos. É um trabalho que vai levar muito tempo, mas que com certeza os resultados serão compensadores. Quanto aos dados em si, a gente precisa levar em consideração o seguinte: a interpretação dos respondentes, o sentido que se dá a símbolos, objetos, características físicas dos seres é baseado na significação cultural dos contatados ou abduzidos, ou seja, está lá aquela pessoa, agricultor, que não tem muito contato, hoje não tem tanto, mas lá nos anos 50, que não tinha muito contato com televisão, com o mundo exterior. Ele está andando no campo e observa um ser na frente dele, totalmente diferente do ser humano, mas antropomorfo, né? Com braços, com pernas, com tronco, com cabeça. Como é que ele vai explicar aquele ser? Ele não vai falar, tem um nariz um pouco saliente, ele tem um maxilar. Ele vai ficar nervoso também com o contato e não vai conseguir explicar direito. Ele vai se basear no grau de valores que ele tem, né, no arcabouço cultural dele até aquele momento, para poder criar, falar o que ele viu, né? Pessoas mais que têm um grau de cultura maior. Só um minutinho, tem um carro DFG 3383 Fiesta, vai acabar com a bateria, então uma live louca andando para casa. Obrigado. Imagina. Então, os relatos, né, por exemplo, a altura dos seres. Ninguém vai estar com uma fita métrica e falar, seu ET, deixa eu te medir, né? Você tem 1,36m de altura, beleza, obrigado. Isso não acontece. Então as pessoas vão falar a altura, por exemplo, dos seres que eles contatam, de acordo com o que ele tem. É pequeno, é médio, é grande, tem 1,80m. Eu tenho 1,66m. Se eu enxergar um Grey na minha frente, eu vou falar que ele é pequeno. Mas se eu enxergar um nórdico, eu vou falar que ele é grande. Mas o Oscar Schmidt, que é o jogador de basquete, tem 2,05 m, não vai falar que o nórdico é grande. Ele vai falar que é médio, né? Então, é muito relativo, né? Eu estabeleci alguns critérios para fazer a interpretação dessa variável, por exemplo, mas, é claro, isso com o tempo vai sendo revisitado, a gente pode ter mudanças, mas nesse momento é o que está estabelecido. E tem muita gente que fala, o ser era pequeno, era médio, era grande, né? Tem mais ou menos 1,40 m, 1,50 m, então a gente parte desses pressupostos para poder quantificar. Então tem essa dificuldade do campo, do relato, do dado que a pessoa passa, que a gente tem que levar em consideração. Tem casos também que são, como a gente poderia dizer, tem essa questão do relato. Tem casos também que a gente não sabe se a pessoa está falando o que ela viu, ou ela pode se enganar em alguma característica. Aquele objeto, ele parecia uma casa. Não vai saber se é disco, se é ovalado, se é cúpula, se é uma esfera, se é... Então depende muito disso, né? E fora os casos também, poucos que eu olhei os casos e falei, isso só pode ser invenção da mente das pessoas. Tem casos assim também, né? A pessoa passou por algum surto psicótico, isso tem. Mas pelo que eu vi, do padrão não é tão comum. Esses casos selecionados por esses autores tendem a ter uma possibilidade, uma probabilidade maior de ocorrência. Então, variáveis como, o tamanho das naves, tamanho dos seres, descrição física dos seres, têm que ser observadas com muito cuidado. Então, alguns desses dados podem ser revistos no futuro. Mas nesse momento a gente tem muita coisa interessante para falar. Grande, médio, pequeno pode ser usado para falar do tamanho dos seres, mas as referências são sempre relativas, né? E é importante lembrar que são relatos, né? Será que todos os casos são verídicos, né? A gente pode, de forma científica, falar que tem baixa probabilidade e alta probabilidade. Mas, quais foram os resultados, né? A partir dessa compilação de 205 casos, como é que a gente, em relação às variáveis que a gente analisou, como é que foram os resultados? O horário das ocorrências. A maior parte, 36%,
à noite, entre 6 da tarde e meia-noite. Você tem casos de madrugada, entre meia-noite e 6 da manhã, 18%. Durante a manhã, é assim, manhã cedo, né? De manhãzinha, também tem esse relato. A pessoa não fala, eu tive contato às 9h36 da manhã, ou às 7h42, né?